Bom, boa tarde. O tema da minha iniciação científica é maternidade e engajamento no mercado de trabalho, como que a gravidez influencia na estabilidade feminina em cada categoria de atividade produtiva e como que a atuação autônoma se diferencia a partir dos dados da Zona Oeste de Ribeirão Preto. Minha orientadora é a professora Elaine, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. O objetivo da pesquisa, então, tem como finalidade analisar, a partir de um estudo longitudinal, desde da gravidez até um ano da criança, como que a maternidade impacta o engajamento das mulheres no mercado de trabalho. Então, como que esse cuidado e essa necessidade de um tempo maior para o cuidado da criança, como que isso afeta, de modo geral, as mulheres no seu engajamento dentro do mercado de trabalho, considerando algumas variáveis como idade, escolaridade, perfil de trabalho, com ênfase no perfil de conta própria. A metodologia, ela se baseia, então, no tratamento desses dados do estudo longitudinal, que acompanhou tanto as gestantes quanto as crianças pertencentes à família dos residentes da Zona Oeste de Ribeirão Preto. O estudo foi realizado por professores da Faculdade de Enfermagem e da FEA, ambas de Ribeirão Preto, escolha do tipo de cuidado para a criança pequena, desenvolvimento infantil e necessidades familiares. Então, o projeto de IC, ele pega parte desse estudo, faz o tratamento dos dados, com os dados que são voltados para a parte laboral, e como segunda parte, então, com os resultados obtidos, a gente faz uma análise bibliográfica já existente para entender alguns resultados encontrados na parte de dados. Aqui, então, os principais resultados vão ser divididos entre as duas partes, a parte dos dados e a parte bibliográfica. Aqui nesse gráfico, então, ele traz bem toda essa análise da coorte, dos meses analisados, e a gente vê alguns resultados interessantes. A primeira é o número de mulheres inativas. Muitas delas não tinham a intenção de saírem do mercado de trabalho, mas acabam se tornando inativas por diversos motivos, como a dificuldade de encontrar emprego e junto com essa dificuldade de se inserir, né? Então, como elas já têm a questão dos cuidados com a criança e mais a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho por causa disso, essa reinserção, ela acaba sendo descartada pelas mulheres em grande parte, e muitas delas se tornam inativas nesse período. Aqui a gente vê a parte de inativas, que é o azul claro, na legenda, ele se torna maior no período de 3 a 4 meses depois do nascimento da criança, e ele diminui um pouco após um ano, mas relativamente ele continua muito grande, fora das expectativas das mulheres anteriormente. O número de mulheres empregadas também, que ainda procuram emprego, que é em laranja, também continua muito alto. E aqui a gente vê, principalmente, uma queda significativa na empregabilidade do setor privado com carteira assinada. E principalmente nos 3 meses, que é quando acaba o período de licença maternidade. Então, a gente vê aqui na legenda em azul escuro uma queda muito grande nos 3 a 4 meses, e depois uma retomada um pouco mais lenta após um ano. Mas a gente vê mais ainda uma reinserção marginalizada. Então, as mulheres que voltam para o mercado de trabalho, elas voltam mais pelo setor privado sem carteira assinada, então pelo setor informal e pelo setor de conta própria. E aqui a gente traz uma outra análise importante, que é o setor de conta própria, que foi o único setor de empregabilidade que se manteve igual ou maior em todo o período da coorte. Aqui a gente traz na legenda verde o conta própria, e a gente vê que o conta própria, ele insere tanto empregadoras quanto mulheres autônomas mesmo.
e a gente vê realmente a única que se mantém durante todo o período. Em segundo lugar, que a gente também traz a situação de trabalho de acordo com o nível de escolaridade da mulher. E aqui a gente tem duas análises. A primeira é que a escolaridade geral dessas mulheres da corte é muito baixa, né? Então, a maioria dessas mulheres não tem uma escolaridade elevada. E os os dois níveis de escolaridade, que tem maior manutenção do engajamento dentro do mercado de trabalho, são as que completaram a faculdade, que provavelmente estão no mercado formal, e as que completaram a 8ª série. A partir desses resultados, então, a gente passa a pensar um pouco mais sobre a categoria de conta própria e nessa manutenção maior do que as outras categorias de trabalho. Quando a gente pensa nisso, então, a gente vê que não necessariamente essa saída, apesar dela ter sido muito importante para a manutenção de renda familiar e engajamento dessas mulheres dentro do mercado de trabalho, essa é uma situação muito vulnerável. Então, é uma situação de baixa seguridade e baixa produtividade por meio dessas mulheres. Então, não existe um ganho de escala ou um ganho significativo de lucros auferidos dessa atividade econômica. E além disso, essas mulheres autônomas, elas normalmente estão a gente fala aqui de setores autônomos mais informais, como manicures, mulheres que trabalham como costureiras e outros trabalhos próximos. A gente vê que essas categorias, elas são tipicamente femininas, elas ainda carregam uma penalidade salarial para as mulheres dentro desse sistema. Então, além de ter baixa seguridade, menor rendimento nesse trabalho, elas ainda sofrem uma penalidade salarial por estarem inseridas nesse tipo de trabalho. Que chega a nossa conclusão, então, do projeto, é que a categoria de conta própria, ela é muito importante para as mulheres nesse período, para a manutenção de engajamento, como um resultado paliativo, né, uma tentativa de manutenção da renda. Então, ela é muito importante para essas mulheres nesse período. Mas ela não deve ser incentivada de forma que seja em detrimento de outras atividades como o setor formal. Porque, ou pelo menos para iniciativa de seguridade para essa categoria. Porque essas mulheres, elas não têm tanta produtividade, também relacionado com a sua baixa escolaridade. Então, existem outras necessidades que necessitam ser supridas para fazer valer a pena o trabalho autônomo. Por fim, eu trago aqui a bibliografia, alguma das bibliografias utilizadas, e gostaria de agradecer. Muito obrigada.